Ai, deu ruim aqui, ué. Glória a Deus. Boa tarde, paz seja convosco. Nós vamos dar início ao culto nessa tarde, tarde de bênçãos para nossas vidas. Eu creio que o melhor do Senhor ainda está por vir na nossa vida. Grande é o nosso Deus, grande é o Senhor Jesus nas nossas vidas. A palavra do Senhor nos fala em Filipenses 4, versículo 8. O apóstolo Paulo nos dá uma orientação do que deve ocupar a nossa vida, do que deve ocupar o nosso pensamento, que nós venhamos nos santificar, que venhamos buscar a purificação na palavra do Senhor. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para nos revelar através da palavra, que nós venhamos a cada dia voltar o nosso coração à palavra do Senhor,
a viver uma vida que agrade ao Senhor, a viver separado do pecado, separado do mundo, que venhamos nos santificar a cada dia. E ela nos fala assim: assim nos diz o Senhor. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. E no versículo 13, ele nos fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. E eu acostumo refletir neste versículo 4:13, e eu prefiro interpretar ele dessa forma: em Jesus eu posso todas as coisas. Só no Senhor nós alcançamos a paz que vem do Senhor. Só em Jesus nós temos forças para continuarmos a caminharmos na presença do Senhor. Nós vamos orar apresentando ao Senhor nessa tarde, todos nós, crendo que o Senhor tem uma palavra rema revelada aos nossos corações, crendo que tudo o que for feito e falado neste lugar será para que a glória do Senhor seja manifesta entre nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa tarde nós estamos diante da tua casa. Nós clamamos pela tua presença, Senhor. Que seja derramado sobre nós o teu Espírito Santo. Que nós venhamos receber renovo da parte do Senhor. Que o Senhor venha transformar, ó Pai, a nossa vida. Que o Senhor venha nos encher, ó Pai, do teu Espírito Santo. Tudo o que nós fizermos e falarmos seja para a glória do teu nome. Que o Senhor venha purificar as nossas vidas. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja louvado, exaltado, que a presença do Senhor seja real neste lugar, que a presença do Senhor seja real em nosso viver, que nós venhamos, ó Pai, a cada dia nos curvar diante do Senhor. Em João 3,30 a palavra do Senhor nos fala: convém que Ele cresça e que eu diminua. Que nós venhamos diminuir na tua presença, Senhor. Nós, ó Pai, somos eternamente dependentes do Senhor. Nós só caminhamos, ó Pai, porque a tua presença nos conduz. É o Senhor quem tem conduzido o nosso viver, ó Pai. Diante do Senhor eu apresento o Reinaldo, o Ministério de Louvor. Eu apresento a Ti, ó Pai, a Cleidiane, o Branquinho, a Valquíria, o Davi, a Adácia, Senhor, a Ayla. Que a presença do Senhor seja derramada sobre este lugar. Mas também eu apresento ao Senhor cada um que está, ó Pai, participando deste culto conosco. Apresento também aqueles que irão assistir, ó Pai. Eu creio que o Senhor tem uma palavra rema revelada em nossas vidas. Nós não caminhamos sem direção, nós caminhamos por aquilo que nós cremos. E a tua palavra nos diz que a presença do Senhor é o suficiente para caminharmos nessa terra. Que a presença do Senhor seja conosco, ó Pai. Que nós venhamos, ó Pai, a cada
dia olhar para o céu e ver que do céu vem a nossa redenção. Do céu, ó Pai, vem tudo aquilo que nós necessitamos para viver neste mundo. Mas nós cremos também, Senhor, que muito em breve nós não estaremos mais aqui. O Senhor, ó Pai, nos recolherá. O Senhor, ó Pai, nos arrebatará. E nós estaremos para sempre com o Senhor. A nossa esperança não está neste mundo. A nossa esperança não está nessa terra. A nossa esperança está no Senhor. E é do Senhor que vem a palavra que nós necessitamos para continuarmos a caminhar. Que o Senhor a cada dia venha acrescentar em nós fé. Que o Senhor venha acrescentar em nós esperança. E que nós venhamos, ó Pai, manter firmes e perseverantes, ó Pai, na Tua presença. E que o Senhor seja exaltado, glorificado e louvado através das nossas vidas. Amém. E graças a Deus. Nós vamos receber o ministério de louvor adorando o nome do Senhor. Glória a Deus. Da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que alegra o ser, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Meu bom Jesus, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que alegra o ser, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Todo tempo, em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus.
dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E ele vem saltando sobre os montes. E ele vem saltando sobre os montes. Seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E ele vem saltando sobre os montes. E ele vem saltando sobre os montes. Os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. Nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés.
ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, tu és o meu amado. Somente a ti, Jesus. Vamos receber a pastora Adriane louvando ao Senhor, amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós vamos apresentar ao Aleluia. Senhor os dizimistas, os ofertantes, aqueles que têm contribuído com a casa do Senhor, que têm contribuído com o altar do Senhor. Nós cremos que o Senhor é o Senhor da Glória. provisão. Nós cremos no milagre da multiplicação. Nós cremos que tudo o que nós temos é o Senhor quem tem nos concedido. Glória a Deus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa tarde nós apresentamos ao Senhor aqueles que são fiéis à casa do Senhor, aqueles que têm contribuído com essa obra, aqueles que têm abençoado essa obra. Que o Senhor venha abençoar, multiplicar, santificar. Que o Senhor venha purificar, ó Pai, a renda. Que o Senhor, ó Pai, venha prover, ó Pai, em todas as necessidades, ó Pai. Nós cremos que o Senhor é o Senhor da provisão. O Senhor é o nosso Jeová Jiré, aquele que prospera, ó Pai, em nossas vidas. Que o Senhor, ó Pai, venha repreender o devorador, o migrador, o ceifador, a peixe, o gafanhoto, tudo aquilo que tentar ceifar a vida financeira do teu povo. Nós cremos que essa igreja é uma igreja abençoadora, é uma igreja que tem, ó Pai, cumprido a vontade do Senhor aqui na terra, que tem abençoado vidas, ó Pai. Nós cremos que não haverá necessitados em meio ao teu povo. O Senhor há de suprir as nossas necessidades. Nós cremos, ó Pai, que sonhos serão realizados, ó Pai. Nós estamos no tema avante, pois, e sem parar. O Senhor é quem nos concederá vitórias. O Senhor é quem há de suprir as nossas necessidades. Como o Senhor já tem sido conosco, que o Senhor continue abençoando e prosperando as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Oh, oh, oh. Aleluia. Neste momento nós vamos receber a nossa irmã Valquíria. Nós cremos que o Senhor tem uma palavra rema revelada aos nossos Aleluia. corações. Louvado seja o nome
O Senhor usará a serva dele como instrumento nessa tarde. Que nós venhamos ouvir a voz do Senhor através da vida da serva do Senhor. Boa tarde, irmãos. Que a paz esteja convosco. Amém. Contigo também. Amém. Com quem está em casa também, boa tarde. Que a paz esteja convosco. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 4, versículo 18. Mateus capítulo 4, versículo 18. Amém? E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Graças a Deus. Senhor meu Deus e eterno Pai, Senhor, graças eu te dou por essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse dia que o Senhor fez para nós. Nele devemos nos alegrar e exaltar o teu santo nome, ó Deus. Perdoa, Senhor, as minhas falhas, os meus pecados, os meus pensamentos. Me perdoa, Senhor, em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, que venha falar conosco através da tua palavra. Que o Senhor coloque as palavras certas na minha boca, ó Deus. Que eu diminua e que o Senhor venha crescer na minha vida. Ai, Espírito Santo, eu nada posso fazer sem ti. Toma lugar neste altar que é teu. E me usa, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus, ó Deus. Fale com a tua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor, e graças a Deus. A palavra do Senhor aqui em Mateus vem falando, né, que Jesus está chamando os seus primeiros discípulos. E ali Jesus, andando junto ao mar da Galileia, ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. E eles eram pescadores, mas Jesus os chamou. E quando Jesus os chamou, eles largaram tudo, largou aquilo, né, a pesca, e foi seguir Jesus. Assim também aconteceu com Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que Jesus também chamou-os, e imediatamente eles largou o barco, e como diz no versículo 22, eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Então, eles seguiram Jesus. Eles ouviram o chamado de Jesus e o seguiram. E o que isso vem ensinar para a gente nessa tarde? Quando o Senhor Jesus ele nos chama, devemos abandonar tudo para segui-lo. Devemos renunciar. Tomar a atitude de renunciar à antiga vida. As antigas atitudes têm que ficar para trás. Aqui eu não venho falar que você deve abandonar o seu trabalho, não é isso. Mas que para você seguir Jesus, você tem que ter uma nova vida. Verdadeiramente você que recebe Jesus como Salvador da sua vida, você tem que ter novas atitudes. Abandonar o pecado, abandonar aquilo que te escravizava. Porque através do sacrifício de Jesus, nos tornamos livres. Nós somos livres em Jesus. Então não temos que ser escravos do pecado. Pecar, todos nós vamos pecar. Porque o único perfeito é Deus. Mas a gente tem que renunciar. Renunciar a nossa carne. Renunciar ao nosso eu. E continuar com Jesus,
vim até Jesus como você está. Quando eu vim até Jesus, quando eu fui conhecendo Jesus, eu vim como eu estava. Mas eu tenho tentado continuar na presença do Senhor até eu vencer o pecado. E assim tem que ser comigo e com você. A gente tem que continuar com Jesus até a gente vencer o pecado. É igual aquele hino que fala, todo dia o pecado ele vem na nossa porta. Mas eu escolho Deus. E qual a escolha que eu e você temos feito? Nós temos que escolher a Jesus todos os dias. Renunciar à nossa carne. Aqueles primeiros discípulos, eles também eram pecadores. Eram falhos. A gente vê na caminhada ali com Jesus, que muitos, tinham algumas falhas. Por quê? Porque nós temos a nossa natureza humana, nós vamos falhar. Mas ficar ali permanecendo no erro, escravo do pecado, não é isso que o Senhor Jesus ele quer de nós. Ele quer verdadeiramente uma renúncia, uma dependência total dele. Como eu disse, mesmo andando ali, os discípulos renunciaram tudo para seguir Jesus ali, para ser discípulos de Jesus. Eles andavam com Jesus. Mas, mesmo andando ali com Jesus, eles tinham os seus pecados, as suas falhas. E muitas das vezes, eles balanceavam. Vai dizer que eles tinham falta de fé e de oração em Mateus. Vamos lá, em Mateus 17, versículo 20. Em Mateus capítulo 17, versículo 20, fala assim: E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. E aqui fala, da cura de esse versículo, essa parte do capítulo 17 de Mateus, fala da cura de um lunático, onde foram até os discípulos e os discípulos não conseguiram expulsar. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, no versículo 19, fala assim: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Então os discípulos, mesmo ali, andando lado a lado com Jesus, tinha uma pequena fé. Muitas das vezes a gente se encontra assim, com a fé meio abalada, a gente tem que balançar. Às vezes a gente vai balançar, mas a gente não pode cair. A gente tem que continuar olhando para Jesus, para o nosso foco ser Ele. Não podemos abandonar diante das circunstâncias, porque Ele está no barco. Então Jesus, os discípulos, muitas das vezes ali caminhando, tinha falta de oração. Como eu disse, tinha falta de fé. E ali com Jesus. E às vezes, a gente vem na igreja, a gente tem que ser igreja. Não somente vir ao templo. Porque às vezes você na sua casa também você consegue buscar o Senhor. Mas vindo e estar em comunhão que o Senhor, Ele agrada. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É mais ainda para a presença do Senhor manifestar na nossa vida. Mas temos que ter fé. E às vezes quando você se sentir com falta de fé, lembre-se que os discípulos também tinham pouca fé. Mas isso não é motivo de você desistir. É como eu disse, continue com Jesus até você vencer as suas dificuldades, as suas limitações. Não abandone Jesus porque eu não estou conseguindo, minha irmã, vencer o pecado. Continue pedindo a Ele, o Espírito Santo. O Senhor Jesus nos deixou o Espírito Santo para nos consolar, para nos orientar. E nós iremos vencer. Porque Jesus veio como homem nessa terra e conseguiu vencer. E se nós procurar se espelhar em Jesus, nós também iremos vencer. Se a gente querer verdadeiramente ter o caráter de Cristo, a gente também irá vencer. Eu tenho aprendido assim: Senhor Jesus, como o Senhor agiria diante dessa situação? Como o Senhor agiria, Jesus?
né? E Jesus, ele traz a paz dele, o renovo, a orientação dele que a gente precisa para continuar nessa caminhada, para continuar nesse mundo, mas renunciando às coisas do mundo. Porque aqueles discípulos ali, os primeiros, né, que foram chamados, teve outros, eles renunciaram. Ali eles abandonaram tudo. Aqueles que eram pescadores, abandonou. Tinha outros que tinham outras profissões simples, como um era cobrador de imposto, pescadores, como eu já disse. Mas eles foram chamados. E ao ser chamados, eles ouviram a voz do Senhor, mesmo com falhas e pecados. Mas acredito que a cada dia eles buscavam renunciar e tentar seguir Jesus. Eles tinham também dureza de coração e falta de entendimento. Em Marcos 6, versículo 52, o Senhor Jesus vai falar. Marcos 6, versículo 52. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Então os discípulos ali andavam lado a lado com Jesus, mas muitas das vezes tinha falta de fé e de oração, dureza de coração e falta de entendimento. Então a gente tem que buscar mais do Senhor Jesus, renunciar, pedir ao Senhor que limpa o nosso coração, que tira toda dureza, todo eu, todo ego, todo sentimento de ser melhor, porque não é melhor do que ninguém. Todos nós somos falhos e pecadores, mas todos nós aqui na casa do Senhor, um precisa do outro, um ajuda na obra do Senhor. Então não tem aquele que é melhor. Somos todos iguais perante o Senhor, mas temos que buscar cada dia ser santos, renunciar à nossa carne, às nossas vontades. Se a gente fosse olhar a nossa carne num tempo chuvoso, talvez muitos queriam estar em casa, mas não. Você renunciou e está aqui na casa do Senhor, louvando e glorificando ao nome do Senhor. E é o Senhor que vai te recompensar por isso, porque você tem buscado mais da presença dEle na sua vida, tem fugido das redes sociais. Quanto tempo, meus irmãos, às vezes a gente perde nas redes sociais, em coisas que não acrescentam em nada na nossa vida. Eu acredito que Deus colocou as coisas no mundo, mas era para o ser humano ele ter domínio próprio sobre essas coisas. E muitas das vezes as coisas têm dominado a gente. Então temos que vencer isso, se fortificar na palavra do Senhor, buscar mais ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele está à porta. E tem aquela palavra que diz que o amor de muitos ia se esfriar, mas isso depende também de mim e de você. Mesmo sem vontade, venha até a casa do Senhor. Mesmo triste, mesmo chorando, venha à casa do Senhor. Mesmo sem entender as coisas que estão acontecendo, busque ao Senhor. Porque se você buscar, você vai achar. Sejam verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus. Pessoas tementes, não só de aparência, mas verdadeiramente discípulos de Jesus, que obedecem, que praticam a palavra do Senhor. Fácil não é não, mas coloca assim: Senhor, como o Senhor agiria nessa situação? Porque muitas das vezes a gente deixa de agir conforme a nossa vontade, para agir conforme a vontade que o Senhor Jesus tem para nós. E aqui eu vou falar também como renunciar e seguir Jesus. Em Mateus 16, 24. Mateus 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me.
Ali em cima, no trechinho, na minha Bíblia está assim: o discípulo de Jesus, ele deve levar a sua cruz. Então nós que queremos seguir a Jesus, devemos renunciar a nós mesmos, renunciar às nossas vontades e deixar que a vontade do Senhor, ela prevaleça em nós. Tomar a nossa cruz e segui-lo, olhando firme para Jesus, confiante no que Ele tem para nós, que é a salvação eterna, que é o melhor de todos os presentes que a gente podia receber. É a salvação eterna. O verdadeiro discípulo de Jesus, também em Lucas 14, 33, o Senhor Jesus vai nos orientar. Lucas 14, versículo 33. Vai nos dizer assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E aqui, esse renuncia a tudo quanto tem, é não ter apego, meus irmãos, às coisas deste mundo, a bens materiais, a casa, a emprego. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, foi o Senhor que nos deu. E glória e gratidão devemos dar a Ele. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem que renunciar a tudo quanto ele tem, a não se apegar a essas coisas deste mundo, aos prazeres deste mundo que são passageiros. Os discípulos ali naquele momento que Jesus chamou, abandonou tudo. E às vezes Jesus tem te chamado e você está aí pensando se vai ou não vai. Renuncia a tudo. Fala assim: Senhor, a partir de agora eu entrego a minha vida em tuas mãos. Faça de mim o que o Senhor quiser. E pode ter certeza que o Senhor vai fazer o melhor para a sua vida. Temos que ser cristãos verdadeiros, que renuncia a nossa carne, que renuncia as nossas vontades. Não é que você não vá ter sonhos, projetos, mas esses sonhos e projetos têm que estar alinhados com a vontade de Deus. Porque como diz em Romanos, pois todas as coisas, todas, o versículo fala todas, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então todas as coisas vai cooperar para o seu bem. Seja bom, seja aquilo que para você naquele momento não pareça tão bom, mas tudo coopera para o nosso bem. Tudo é conforme a vontade do Senhor na nossa vida. Aleluia, Jesus, santo é o teu nome. Filipenses, versículo 3, capítulo 3, versículo 7 e o 8. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo fala: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Às vezes você pensa assim: ah, mas eu vou abandonar aquilo, né, aquele prazer momentâneo. É por amor a Cristo. A tua recompensa, ela irá vir. Porque a gente não tem que pensar só nos prazeres momentâneos deste mundo, mas a gente tem que pensar na eternidade. O que será da minha alma se eu verdadeiramente não seguir o Senhor como serva do Senhor? Renunciar às nossas vontades, o nosso querer, né? Às vezes eu estou repetindo muito isso, mas a gente tem que renunciar, meus irmãos. A gente tem que renunciar ao nosso ego, à vaidade,
aquele que está na prostituição, renunciar à prostituição, o adultério, a bebida que talvez você ainda bebe, você tem que renunciar. Por amor a Cristo, você tem que ser um verdadeiro servo de Deus. Porque é por amor dele, ele pagou um alto preço por mim e por você naquela cruz. E o que a gente tem feito por ele, para que ele possa olhar para nós e ter orgulho de nós, ter prazer, falar: não, minha filha, meu filho, ele tem tentado, não está fácil, mas eu estou com ele, eu não tenho desamparado ele não, tenho segurado nas mãos dele, tenho ajudado a caminhar. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E é muito forte esse versículo que diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia, Jesus. Verdadeiramente a gente pode dizer que já está crucificado com Cristo, que a gente vive, mas que não vive mais o eu da gente, o ego da gente, mas que vive Cristo em mim. Será que podemos dizer isso de todo o nosso coração? Que a cada dia a gente possa entregar nas mãos do Senhor aquilo que tem nos afastado da presença dEle, e pedido a cada dia: o Espírito Santo nos ajuda nessa caminhada, nos fortalece, nos ajuda a vencer o pecado, nos ajuda todo dia a escolher a Deus, a dizer verdadeiramente: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E mesmo a vida que agora vivo na carne, mas vivo-a na fé do Filho de Deus. Viver na fé do Filho de Deus, que se entregou por mim e por você, que nos ama. Toma a sua posição de filha e de filho amado do Senhor. Crucifica e entrega para o Senhor as suas vontades e fala: Senhor, que as minhas vontades, que os meus sonhos estejam alinhados com o do Senhor. E aquilo que não estiver alinhado com o Senhor, que o Senhor arranca de mim, e que a vontade do Senhor ela prevaleça. Então, meus irmãos, seguir a Jesus requer novas atitudes, requer deixar Ele transformar a nossa vida e mudar as nossas atitudes. Renunciar ao ego, aos desejos e aos interesses pessoais. Aqueles discípulos, quando Jesus chamou, eles largaram tudo, imediatamente eles seguiram Jesus. Mesmo com falhas, com pecados, como eu disse em alguns versículos acima, mas eles seguiam ali Jesus. Eles caminhavam com Jesus. Acredito eu que até dia após dia, até vencer o pecado. E que você e eu possa todos os dias ouvir o Senhor nos chamar e seguir a Ele de todo o coração, caminhando com Ele, deixando Ele tomar a direção das nossas vidas, das nossas vontades, deixando Ele fazer o que lhe apraz na nossa vida, sendo verdadeiros cristãos, sendo luz neste mundo de trevas. Temos que ser luz. Temos que ser luz, temos que buscar ao Senhor a todo momento. Amém? Essa palavra que eu deixo nessa tarde. Vou fazer uma oração. Senhor meu Deus, eterno e poderoso Pai.
Senhor, neste momento eu te apresento cada vida que está aqui dentro do teu templo, daqueles que estão assistindo ou que vão assistir depois, que o Senhor vá de encontro a cada um, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que possamos dizer que já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E que o Senhor, Pai, possa viver nas nossas vidas, possa viver nas nossas atitudes, possa nos direcionar, Pai. Que possamos ser luz neste mundo, que possamos viver em obediência e praticar a Tua palavra dia após dia, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos, Senhor, avançar, avante, pois, e sem parar, ó Deus, sem olhar para trás, sem olhar para as dificuldades, Senhor, mas que a gente olhe para o Senhor, Jesus. Que o nosso foco esteja em Ti, meu Deus. Mesmo diante das dificuldades, que nada venha nos separar do Teu amor, Senhor. Pois o Senhor é santo, o Senhor é poderoso. Pai, que o Senhor abençoe cada um destes irmãos que estão aqui nesse templo. Que o Senhor recompense a cada um, Pai, que não mede esforços de estar na Tua casa, Senhor. Senhor, venha derramar paz, Senhor. Venha suprir as necessidades, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, venha tocando nos nossos familiares, Senhor. Daqueles que estão afastados do Teu caminho, Senhor. Daqueles que não Te conhecem, meu Pai, que venham Te conhecer. E que verdadeiramente possam viver uma vida santa diante do Senhor. Pois o Senhor sabe, meu Deus, que somos pecadores, mas a cada dia buscamos, Senhor, melhorar diante de Ti, meu Deus. Aleluia, Senhor. Santo é o Teu nome, Jesus. Deus abençoa cada um de maneira poderosa e grandemente. Abençoa essas crianças, meu Pai, que cresçam sempre nos Teus caminhos, fazendo a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Santo, santo é o Teu nome, Senhor. Aleluia. Agora vivo, não mais eu. Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Passa a palavra para a pastora Adriana, amém? Glória a Deus. Pode ficar aqui, Valquíria. Eu quero que a Cleide venha aqui e esteja ministrando uma oração pela sua vida, sua família, o seu ministério. Eu creio que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Que a vontade do Senhor, ela prevaleça na sua vida. Amém? Glória a Deus. Pai, seja com todos. Amém? Pai, nessa tarde, Senhor, nós Te louvamos, Senhor, por essa palavra que o Senhor ministrou nessa tarde aos nossos corações, Deus, através da vida da Tua serva. Senhor, eu apresento diante do Senhor a vida da Valquíria, Senhor. Deus, eu apresento, Senhor, a família dela em Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor continue, Deus, abençoando a vida dela a cada dia. Deus, que o Senhor conhece, Deus, os desejos do coração dela, Senhor. O Senhor sabe tudo o que ela tem sentido, ó Pai. Deus, que o Senhor possa continuar cuidando dela como a menina dos Teus olhos, ó Pai. Que a Tua presença possa acompanhar ela, Deus, aonde ela for, Pai. Não afaste a Tua presença, Senhor, da vida dela, da família dela, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a Tua unção esteja a cada dia mais sobre a vida dela, Senhor. Que o Senhor continue usando, capacitando, ó Pai, em nome de Jesus. Eu declaro a Tua bênção, Senhor, sobre a vida dela nessa tarde, ó Pai. Que o Senhor continue fortalecendo ela a cada dia, Senhor. Seja com ela em nome de Jesus, ó Pai. Aonde ela estiver, ó Pai. Que o Senhor possa estar com ela, Senhor. Que ela venha, eu creio, ó Deus, a cada dia que através do testemunho de vida dela, Senhor, almas irão se render aos Teus pés, ó Pai, em nome de Jesus. Nós Te glorificamos nessa tarde, ó Deus, por essa palavra, a qual o Senhor usou ela para ministrar aos nossos corações, ó Pai. Continue abençoando, ó Deus, de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Jesus te abençoe, Valquíria. Aleluia, Jesus. Nós estamos finalizando. Eu quero orar pelos pedidos de orações que estão nessa caixinha. Eu quero
Está apresentando ao Senhor também a nossa irmã Aparecida, que mandou um áudio pedindo oração. Eu quero orar também pela vida do nosso pastor João, para a família dele, para toda a liderança dessa igreja. Eu quero também estar orando pelo terceiro mês do ano de 2026. Nós vamos declarar a bênção do Senhor sobre o mês de março. Nós cremos que nós viveremos as promessas do Senhor para nossas vidas. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa tarde, ó Pai, nós apresentamos ao Senhor o mês de março. Que nós venhamos viver as promessas do Senhor, ó Pai. Que seja um mês abençoado pelo Senhor. Que 2026 seja o ano de bênçãos em nossas vidas. Que nós venhamos, ó Pai, colocar o nosso coração no altar do Senhor. E nós cremos, ó Pai, que as bênçãos do Senhor nos alcançarão no mês de março. E nós contaremos no altar do Senhor os milagres do Senhor, que o Senhor operará no ano de 2026. Apresentamos ao Senhor o nosso pastor, a família dele, a liderança dessa igreja. Que a bênção do Senhor esteja sobre essa igreja. Essa igreja foi, ó Pai, levantada pelo Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus, ó Pai, quem instituiu essa casa como a casa de Deus. Que a presença do Senhor, ó Pai, seja real neste lugar. Que o Senhor, ó Pai, conceda ao nosso pastor visão, projetos, ó Pai, sonhos, ó Pai, para essa igreja. E nós cremos, ó Pai, que no ano de 2026 essa igreja continuará frutificando, multiplicando. Que almas, ó Pai, chegarão a essa casa e se renderão diante da Tua presença, Senhor. Também apresentamos ao Senhor cada pedido nessa caixinha, cada projeto, cada sonho. O Senhor sonda e conhece os corações. O Senhor sabe a intenção. O Senhor sabe a petição de cada um que traz no altar do Senhor. Que a bênção do Senhor seja derramada em nome de Jesus, ó Pai. Que sonhos sejam contados neste altar para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas logo às 19 horas nós teremos o culto de ensino. Para nós que temos a oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais com a palavra do Senhor, você vem à casa do Senhor. Mas se você não tiver essa oportunidade, não conseguir, nós estaremos online no Instagram da igreja. Que você acompanhe para a glória e honra do nome do Senhor. E amanhã também nós teremos o culto de as células nas casas. Você que tem a oportunidade, e eu já deixo o convite para os irmãos. Amanhã nós estaremos reunidos como a célula Emanuel. Que vocês que puderem e tiver a oportunidade, esteja presente. Eu creio que o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso general de guerra. Tudo o que nós oferecemos ao Senhor é o nosso coração. E nós cremos na transformação da palavra do Senhor em nossas vidas. No próximo sábado também nós teremos a assembleia nessa igreja. Serão levantados líderes. Líderes darão continuidade ao que já foi feito no ano de 2025. E eu creio que esse ano é um ano da igreja do Evangelho Quadrangular no bairro do Pires. Avançar, mas avançar na direção do Senhor. Avançar com o Senhor dando a direção. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos a Ti, ó Pai, os enfermos, os hospitalizados, os presidiários, aqueles que estão na clínica de recuperação, aqueles
esteja conosco ao retornarmos para a nossa casa. Que o Senhor nos conceda paz e que nós venhamos, ó Pai, viver as bênçãos do Senhor para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E que o amor do Pai, que a graça do Filho, a doce comunhão e consolações do Espírito Santo seja conosco, não só hoje, mas para sempre.